Horas e 59 minutos na Rádio Cariri. Tá no ar o Tudo Bem, um espaço para pensar em saúde, fazer o bem-estar ser parte da rotina. Vamos conversar? Tudo bem. Informação para você viver muito melhor. Helena Souza, Renata Fabrício. Oi, tudo bem com você? Esse é o nosso espaço para conversar sobre viver uma vida com mais qualidade, sobre saúde física, sim, sobre saúde mental também. Milena Souza, tudo bem por aí? Tudo bem, vai ficar melhor ainda depois que a gente começar a tratar desses temas que vamos trazer hoje, viu? De forma muito especial. Já quero aqui, Renata, agradecer a presença, a participação, porque eu sei que já tem pessoas que estavam aguardando a nossa chegada. Pessoal mandando mensagem, ansioso, viu? Que horas vai começar o programa? Tô esperando, tô na expectativa. Que bom. Muita gente boa, né? Muita gente bacana ouvindo a gente, né? O pessoal da área, inclusive muitos jornalistas, colegas nossos que estão na audiência. Daqui a pouquinho a gente faz registro, tá? Só quero lembrar que a gente já tá aqui com o WhatsApp aberto. Telefone na mão, 3201-8651, 3201-8651. Para quem não sabe, para quem sintonizou e nem sabia que teríamos um programa novo hoje. É o programa Tudo Bem, como você já ouviu aí. Vamos falar de saúde, bem-estar, formas mais leves de viver. Quem não quer viver mais leve, né? E o sábado é bem propício para isso, né, Renata? Viver mais leve, ter um sábado que traga informações de qualidade para a gente. E para isso a gente vai contar com a ajuda dos especialistas. Sem com a dúvida. gente aqui hoje, o neuropsiquiatra Edinaldo Marques. Bom dia, doutor Edinaldo. Muito bom dia, Renata, Milena. Uma honra para mim estar por aqui. Pois é, e a gente vai falar hoje, Renata, inclusive eu quero lembrar que daqui a pouquinho chega outra profissional para conversar conosco, que é a psicóloga Josiplessis Marques. Ela vai conversar com a gente, junto com o doutor Edinaldo, sobre vida de qualidade a partir do cuidado com a saúde mental. Né? Cuidar da saúde mental é fundamental para que as outras áreas da vida tenham uma fluência. Então, doutor, eu já queria aqui que o senhor iniciasse falando conosco, até porque a gente tem um momento muito propício, que é o Setembro Amarelo, né? Um mês em que a gente trata aí dos cuidados, enfim, a valorização da vida, a prevenção ao suicídio, que é um tema muito delicado. Mas eu queria começar questionando para o senhor, já que o senhor é neuropsiquiatra, pouco se escuta falar nessa especialidade, neuropsiquiatria. Eu, particularmente, apesar de ser leiga, escutei poucas vezes. Vamos começar falando da sua especialidade. O que é a neuropsiquiatria? Como é que o senhor atua? Com quem o senhor trabalha? Pois não, fica à vontade. Pois bem, Freud era neurologista. Sigmund Freud, o pai da psicanálise, era neurologista. Alois Alzheimer, o médico que descreveu a partir de uma paciente dele, a senhora Auguste D., o médico Alois Alzheimer que descreveu a principal forma de demência que nós chamamos hoje, em homenagem a seu nome, de doença de Alzheimer. Alzheimer era neuropsiquiatra, era um neuropsiquiatra alemão. Levi, que era outro neurologista que descreveu a doença de corpos de Levy, que é outra forma de demência misturada com doença de Parkinson, era neuropsiquiatra. Essa especialidade ela não existe mais. Então, na verdade, a especialidade de neuropsiquiatria não existe mais. Porque depois do advento do eletroencefalograma, se decidiu, entre aspas, que neurologia cuida do cérebro orgânico físico, da química do cérebro, enquanto que a psiquiatria cura, entre aspas, cuida da alma. Como assim da alma? A palavra psique significa alma. Então, psicologia, logos, é o estudo de ou conhecimento relacionado a. Então, psique é logos, psicologia. O logos, o estudo da psique, da alma. A neuropsiquiatria, na verdade, ela não existe mais. Então, para minha felicidade, um monte de gente me chama de neuropsiquiatra e eu sou neurologista. Aí eu tenho especialização em psiquiatria, reconhecida pelo MEC, mas eu não posso me chamar de psiquiatra porque eu não fiz residência de psiquiatria, eu fiz de neurologia. Então, eu sou neurologista, mas amo ser chamado de neuropsiquiatra. Agora, tem muitas atividades que fortalecem a nossa psique, como o senhor falou. Que atividades seriam essas? Segundo Aristóteles e Tomás de Aquino, o fim último do ser humano é a contemplação da verdade. Traduzindo, o fim último nosso, a nossa vocação maior, a coisa para que nós viemos, se nós fôssemos uma mangueira, a nossa manga, o final da nossa vida, a nossa vocação, a maravilha de ter existido, a maravilha de ser, a felicidade seria contemplar a verdade. Como assim contemplar a verdade? Se relacionar bem com a realidade. Então, um dia eu vou morrer, tudo bem, eu estou bem com isso. Eu estou bem com a morte, estou em paz, bem com minha família,
Minha família me faz umas raivinhas, mas assim, eu tô ótimo com eles. Eu consigo que a raiva não tome conta de mim. Eu sou feliz, fecundo. A palavra feliz significa fecundo. Então eu tenho muito a dar. Eu sou feliz. Em vez de ficar pedindo demais dos outros, eu dou. Eu sou produtivo, eu sou feliz. Então, o que fazer para ser feliz? O que fazer para estar dentro da sua vocação? O que fazer para estar em contato com a verdade, aceitando a verdade, aceitando as circunstâncias? Aceitando que no trabalho, umas pessoas vão ser chatinhas comigo. Alguém vai me buzinar no trânsito. Alguém vai fazer coisas. E estou bem. Estou vivendo, eu aceito as circunstâncias, eu aceito a realidade que se apresenta. O que fazer para aceitar a realidade que se apresenta? Ser saudável mentalmente. Como ser saudável mentalmente? Bom, vamos começar com atividade física, porque é uma forma de sacrifício, sacro ofício. Quem disser que ama está correndo com o coração batendo na garganta, todo suado, com o sol. Mentiu. Mentiu pesadamente. Ave Maria, com certeza. Mas ao final da corrida, a pessoa diz: meu amigo, eu tenho uma espécie de uma sensação assim, indescritível, eu não sei lhe dizer direito. Você só vai saber se você experimentar, correr, passar por todo aquele sofrimento e chegar ao final. Você vai ver um negócio interessantíssimo, que é um bem-estar. Você olha pro açude e você vê o açude, e vê nuvem e céu, e vê os outros, e dá vontade de dar umas risadas, e se relacionar, e conversar. Então, nessa hora, o nosso cérebro está cheio de dopamina, noradrenalina, serotonina, endorfina. E veja que coisa engraçada, curiosíssima. Existe uma substância chamada irisina, o pessoal que está escutando pode pesquisar aí, uma substância chamada irisina, que é um neurotransmissor que dá uma sensação magnífica de prazer. E sabe quando é que a irisina é liberada? Quando? Oração. É Misterioso, curioso, Maravilhoso, interessantíssimo. Durante a oração é liberada aí uma tal de irisina e parece que a pessoa fica mais saudável mentalmente com isso. Então, atividade física, um sono de qualidade. Para falar a verdade, nós não temos cuidado direito do nosso sono. Nós ficamos em telas e temos uma vida meio estressante, ficamos resolvendo tudo até o último segundo do dia. Nosso sono não é de muita qualidade. Então, atividade física, sono de qualidade e dieta. Perfeito. Se nós não formos éticos com o nosso próprio corpo, como é que nós vamos ser éticos? Ético significa ser conforme a moralidade, ser conforme o jeito que era para ser conforme o bem. Josi Plessis Marques, bem-vinda, tudo bem? Olá, obrigada. Que prazer receber aqui. Eu estava olhando, Renata, essa bancada, meu Deus, eu me sinto muito honrada, Coisa né? linda, Porque eu estou né? sentada do lado de uma jornalista de peso, a Renata Fabrício, sentada também ao lado de dois profissionais da saúde mental e enfim, da saúde como um todo, que são referência aqui para Campina Grande, para a região. Seja muito bem-vinda também, Josi Plessis. Se apresente para quem... Acho que são poucas pessoas que não conhecem o seu trabalho, Difícil mas para quem não conhece, pode ficar à vontade. Seja bem-vinda, bom dia. Bom dia. Eu acho melhor a gente ganhar tempo, né? Sem apresentações, ganhar esse tempo, na Precioso. verdade, falando Sim, de sim. vida, Sim, falando também. de sentido, falando de propósito. E quem quiser conhecer e quiser alguma ajuda, coloca lá meu nome, é esquisitíssimo, é uma homenagem de José com Duplessis, então eu já comecei a vida recebendo essa homenagem, né? Após 5 anos de tentativas, eles me deram um pedacinho de cada um. Foram criativos que não botaram José Plessis, né? Aí Ficou mais bonito, viu? ficou com I, né? Josi Plessis, podem ir lá e falar comigo para a gente ir direto ao ponto. Não temos o mesmo sobrenome, mas temos grande conexão. Pois eu vou começar com uma pergunta direta e clara. Todo mundo precisa de terapia, acompanhamento psicológico? Não. O Edinaldo levantou um ponto muito importante, que é a questão do estilo e a qualidade de vida da pessoa. Sua rede de contato, sua rede de apoio, é uma questão importantíssima que ele levantou, é a questão do quanto a fé tem sido estudada como elemento, hoje, curativo, protetivo, né? Inclusive, esses neuroquímicos que ele já citou aqui, né? Eu acrescentaria a ocitocina. A ocitocina, ela é, falando enquanto neuropsicóloga, ela é um dos neuroquímicos que estão muito relacionados à gratidão. Gratidão. A gratidão. Faz bem. Faz bem. Então, ele levantou aí uma substância ligada à oração. Eu levanto uma substância hoje ligada à gratidão. Pessoas mais gratas, com um estilo de vida bem regulado, elas não necessariamente precisam de terapia. Agora, a terapia, ela é um elemento, um recurso importante para o autoconhecimento.
ela é fundamental nos transtornos de personalidade, os transtornos de humor, especialmente os transtornos afetivos de humor bipolar. Inclusive, o doutor Edinaldo entende muito bem disso e nós trabalhamos em parceria médico-psicólogo há muito tempo. Ele envia para mim com uma grande confiança. Eu preciso de urgência também em casos de pacientes com algum dos transtornos de ansiedade, sim, ou depressão maior, ou no transtorno de humor. E aí ele vai lá, atende minhas emergências e urgências. Então, não existe mais essa coisa assim, só psicoterapia, só medicação. Uma combinação, né? Além de tudo que ele já falou, do estilo de vida e da espiritualidade, a questão também, hoje, é de você combinar o tratamento quando necessário. A raiz do problema, você trabalha com seus esquemas iniciais. Eu trabalho com a terapia cognitivo-comportamental. Sim. E fiz formação em terapia do esquema. Acabei de vir de São Paulo de um congresso só a respeito disso. Então, a gente não trabalha mais, Renata, apenas entendendo na terapia como você pensa e se comporta. Mas é uma abordagem hoje integrativa, que foi buscar na Gestalt terapia, foi buscar na psicodinâmica e foi buscar nas bases da cognitiva, como eu formei desde a minha infância os meus EIDs, esquemas iniciais desadaptativos, que me levam a um quadro de ansiedade grave, um TAG, um TOC, um TEPT, um transtorno de estresse pós-traumático, né, que é o TEPT, ou um transtorno do pânico, que é um ápice da ansiedade. Né? Então, eu preciso entender de onde isso veio. Aí a gente trabalha a psicoeducação em consultório, trabalha através de inventários validados com evidência científica, como um questionário que quem está nos ouvindo aí é muito técnico, mas é só para você entender que a terapia hoje não é só conversar. Não é, doutor Edinaldo? É isso que eu quero deixar bem claro. Sim. A gente trabalha numa linha, mas com muita responsabilidade. A gente precisa estar buscando sempre informação. Na neuropsicologia, a gente tem que estar vendo hoje as atualizações. Então, esse inventário com 90 questões, ele vai mostrar para o paciente quais são os esquemas iniciais desadaptativos que ele internalizou. A partir dessa psicoeducação, a gente faz uma terapia focal. E aí a gente vai perceber que os transtornos que estão trazendo ele ao consultório, que pode ser um desses, ou um quadro de depressão, não tratamos tão rapidamente, ou apenas com a terapia. Aí a gente encaminha o paciente para o especialista, o psiquiatra, neurologista, profissional da saúde mental. É todo um roteiro, né? Que é cumprido. Estilo de vida, a questão da espiritualidade, da sua rede de relacionamentos de apoio, a terapia, mas uma terapia hoje mais indicada, e o doutor Edinaldo, ele vai concordar comigo, é uma terapia assim, mais com uma base de evidência, que a gente possa usar recursos, instrumentos, para que o paciente não leve anos em sofrimento e ele entenda que muitas vezes a terapia trata a raiz do problema e a medicação vai nos sintomas. Se a gente associa, a gente cura muito mais rápido. E um detalhe só que eu quero fechar aqui minha fala inicial, é que não existe saúde mental sem boa gestão do tempo. Como é importante e como é difícil, viu? Isso. É desafiador. Desafiador. E quando a gente está falando, que eu já cheguei aqui pegando o bom, né, da conversa, os neuroquímicos que regulam nosso bem-estar, tem até uma indicação para o ouvinte aí, um livro de 2011, de doutora Ana Lembeck, que é Nação Dopamina. Esse livro é muito, muito interessante, porque ele vai falar de que a nossa saúde mental hoje está comprometida porque nós queremos resultados rápidos, prazer imediato, que a dopamina, por exemplo, ela vai falar bastante disso. Então, se eu sinto um cheiro de pizza, o meu cérebro decodifica, libera o desejo da pizza, né? Por quê? Porque liberou a dopamina. Então, nós vemos hoje no aplicativo, como você está aí, Milena, Sim. Você tem a busca rápida, imediata, de vários prazeres, né? Que seu cérebro assimila e libera dopamina para você, que pode, inclusive, levar a maus hábitos, a vício. Eu quero sexo compulsivo, eu tenho aí. Eu quero me alimentar compulsivamente, eu tenho no meu aplicativo. Eu quero só me entreter e ligar meu modo
desligado dos meus problemas, eu vou ver só comédia, eu vou ver muitas séries, e aí eu tenho tudo isso na minha mão. Então, nós estamos numa geração que ela chama nação dopamina. É uma busca por prazer imediato que dá o pico de prazer. E por que estamos usando tanto psicotrópico? Por que estamos numa geração, tantos inclusive famosos, tendo que parar um pouco a carreira, né, como Medina, como Simone Biles, como Wesley Safadão, Verdade. e dizer, estou exausto, vou cuidar da saúde mental, e ninguém mais recrimina, ninguém mais, porque nós estamos nessa mesma nação, em busca de felicidade imediata. Pura verdade. Só lembrando aqui, Renata, para quem está chegando agora, para quem sintonizou depois, são 10 horas e 14 minutos, a gente está com Tudo Bem no ar. Pois é, se não está tudo bem com você, inclusive o papo hoje é muito importante, porque a gente está falando de saúde mental, e saúde mental impacta a vida de todo mundo, né? Quem não está com as ideias em ordem, com certeza vai ter algum tipo de dificuldade aí em outros setores da vida. Então, só lembrando para você que a gente está, além de estar veiculando a nossa programação na 101.1, também estamos ao vivo através do nosso canal do YouTube, Cariri 101.1 FM. Vou aproveitar até já para registrar as pessoas que estão acompanhando, viu? Que já estão dando feedback ao conteúdo que vocês estão trazendo aqui. Mandar um abraço também para a Josimere Almeida, o Carlos Cruz está aqui conosco, estão conosco assistindo no nosso canal do YouTube. Um abraço também para o nosso diretor administrativo, Arthur Augusto, está dizendo aqui, olha, estou ouvindo que energia boa desse programa. Obrigada aí pelo feedback. A Nasa, minha querida Nazaré, também na audiência. Mas eu vou até lançar uma pergunta aqui, porque eu gosto muito de tratar de casos concretos, né? Casos concretos de consultório, enfim. E depois da pandemia, depois de crises dessa natureza como a gente vivenciou agora, me parece, as estatísticas dizem isso, rezam que os consultórios ficaram mais abarrotados, tanto os consultórios dos neurologistas, quanto dos psiquiatras, quanto dos psicólogos. Isso procede mesmo, doutor Edinaldo? Como é que tem sido a resposta depois do período de pandemia? O senhor acha que as pessoas, de fato, desenvolveram mais transtornos? E que transtornos são esses que geralmente são diagnosticados no consultório depois de um período de crise, um período atípico como esse? A pandemia fez algumas mudanças sociais que impactaram muito a nossa forma de pensar e a nossa forma de nos comportar. Por exemplo, muitos de nós foram obrigados a ficar em casa sem trabalho ou trabalhando exclusivamente por tela, por ligação, WhatsApp, rede social. Bom, e as crianças, os adolescentes foram obrigados a ficar assistindo aulas sem olhar no olho do professor, sem ver os colegas, sem dar um aperto de mão, sem escutar o toque do recreio, sem um monte de coisas da vida concreta, da vida, nossos sentidos. Quais são nossos sentidos? Visão, olfato, paladar, audição e tato. Esses são os sentidos externos, porque ainda tem outros. Então, nós precisamos olhar no olho. Isso nos alimenta, isso diminui a nossa fome sensorial. O que é fome sensorial? É querer ver muitas coisas, sentir muitos cheiros, cheiros extravagantes, cheirar coisas extravagantes, comer comidas com texturas maravilhosamente boas, muito carboidrato e muita gordura, pão, bolo, biscoito, farináceos, carne muito gorda. Então, já deu até vontade, meu Deus. Tudo isso é sensorial. Dá vontade de ver diversas coisas na internet, as mais diversas possíveis e imagináveis, e quanto mais extravagante, mais prazeroso. Então, ouvir coisas extravagantes, isso é fome sensorial. Sentir o tato em diversas partes do corpo. Então, tomar banho de piscina é maravilhoso. A piscina, ela é muito sensorial, o mar, ele é muito sensorial. O vento, nós escutamos as ondas, os ventos, nós vemos o mar, nós vemos pessoas, nós escutamos, vemos, sentimos no tato. Até parece que o sabor do mar, ele salgadinho, bom, é cheio de coisas sensoriais o mar. Parece que ele nos alimenta sensorialmente. E aí as pessoas ficaram em casa meio sem alimentação sensorial, meio sem socializar. Nós precisamos socializar. Houve uma carência sensorial, então. A carência. É uma carência sensorial. Imagine o tanto que as pessoas se viciaram em diversas coisas. O que é vício? É hábito contra a natureza. A natureza era para ser de um jeito, e se fosse um hábito conforme a natureza, seria uma virtude. Então, por exemplo, comer bem, virtude. Se exercitar, virtude. Não maltratar os outros, virtude. Ser gentil com os outros e alimentar os outros, virtude. Imagine quantos vícios nós não adquirimos na pandemia. Todos nós, nossos jovens, as crianças, e nós fomos obrigados a conviver intensamente com
as pessoas mais próximas e amar ao próximo como a ti mesmo, não é lá a coisa mais fácil do mundo, porque o próximo faz uma raiva, né? É difícil, viu? Bastante. Amar de forma circunstancial, não sei nem se é possível uma coisa dessa. Esse tal desse próximo, a tal da família, dá tanto problema, é uma confusão tão grande. Então, foi com esse tal desse próximo e com essa tal de família que nós convivemos muito, e aí nós brigamos muito, nós descobrimos coisas uns dos outros, e coisas muito dramáticas aconteceram. A pandemia tanto teve um papel pedagógico bom, de fazer vários conhecimentos acontecerem, porque fazia parte da nossa fome sensorial, uma fome intelectual, então muita gente assistiu muita coisa interessante e aprendeu muita coisa, mas também trouxe muito problema. E aí, que tipo de transtorno? Pânico, o tal do pânico, o tal do transtorno de pânico, que é um paroxismo de sintomas físicos de ansiedade, ou seja, aquele surge de repente, é um monte de sintoma físico de ansiedade, ou seja, é o coração acelerado, uma tremedeira, um suor, uma visão meio turva, a sensação de que as carnes tremem porque o fluxo sanguíneo para os músculos aumenta. Então, uma sensação extremamente desagradável e que naquela hora a pessoa diz: ei, é sério, eu estou tendo um AVC. É sério. A sensação agora, é essa mesmo. A sensação é de morte iminente, é de que vai infartar, vai ter piripá, que vai desmaiar, vai enlouquecer, vai tirar a roupa e sair correndo, piripá. É assim, é uma sensação terrível e a impressão da pessoa é: isso vai ficar acontecendo comigo, eu preciso de ajuda, eu não posso ficar só, eu não posso ir para uma multidão, eu não posso assistir um show, eu não posso ficar em ambiente fechado, eu não posso entrar no elevador, nem no avião. Vai começar a haver um monte de problema dizendo: eu vou ter pânico em situações que me geram gatilho. Logo, já sei, eu vou ter que passar o dia todo deitado na minha cama, que é a única coisa que não me gera gatilho. Logo, a ansiedade, ela também é geradora de depressão. Então, realmente, muita ansiedade, muita depressão. E realmente, curiosamente, depois da pandemia, meu consultório está mais cheio mesmo. Então, essa coisa de que a pandemia adoeceu mentalmente as pessoas, para mim, faz muito sentido. Todas essas sensações, doutor Edinaldo, causam dor física também? Dói no corpo, a gente sente? Muitas personalidades trazem os seus problemas psíquicos para problemas físicos. Então tem uma gastrite que já fez 38 endoscopias que não dá em nada. Aí tem a tal da fibromialgia que já fez um monte de exame de sangue, tudo que você imaginar, raio-x, tomografia, ressonância e lá vai, nada dá em nada. E aquilo é muito frustrante, porque a pessoa diz: meu amigo, eu não estou inventando minha gastrite não, eu não estou perdendo meu tempo indo para a consulta e tomando esse monte de remédio e pá, e essa minha dor, isso aqui não é invenção minha não, viu? Esse negócio eu tenho mesmo. Sim, meu amigo, não é que você não tem não, é que além de tratar a sua saúde física, então tome aí seus analgésicos, suas coisas, seu omeprazol, seja lá o que for, tome aí suas coisas. Só que se você tem uns negócios psíquicos para resolver, tem que começar a ver se não tem como descobrir esse negócio, para começar a agir, porque quando você menos esperar, curiosamente, quando você for resolvendo suas questões de pensamento, suas questões de metafísica, suas altas perguntas, eu não estou entendendo isso, eu não estou entendendo isso com minha mãe, eu não estou entendendo isso sobre a realidade, sobre Deus, sobre a morte, sobre o demônio, sobre os outros, sobre a sociedade, sobre o meu trabalho, sobre a vocação. Eu não estou entendendo, eu estou em crise existencial. Pronto, ótimo, que bom. A alma questionadora vai se alimentar muito intelectualmente. Agora a alma questionadora tem que ser respondida. E algumas provocações, algumas perguntas têm que ser feitas. Então, bom, a terapia tem um papel em dor, sim. Em dor física, em dor muscular, em gastrite, em síndrome do intestino irritável, diarreia, dor abdominal. É isso. É importante dor torácica, isso. é um negócio que a pessoa pensa que tem um problema cardíaco e faz terapia, melhora do problema cardíaco. Eu até ia comentar isso. Às vezes, eu já ouvi queixas, né? Eu também já tive momentos assim, de muita tensão. E em momentos de tensão, certa vez, há mais ou menos uns 2 meses, com acúmulo de trabalho, de cobrança social, eu passei uma noite inteira sem dormir, achando que ia infartar. Com uma sensação estranha no braço esquerdo, uma dor torácica, enfim. Eu acho que muita gente passa por isso também. E é importante a gente falar porque muitas vezes as pessoas quando escutam esse tipo de testemunho do próprio médico, da própria psicóloga falando a respeito, se identificam e é uma forma até de estimular as pessoas a buscarem um consultório, a entender melhor, a saber que outras pessoas vivenciam esse contexto também, como isso é importante, né? E eu acho também que outro ponto, já que a gente está tratando aqui de sofrimento psíquico, é exatamente isso que eu citei agora há pouco. A cobrança social, as exigências sociais, aquela ideia de eu tenho que pertencer, eu tenho que ser, eu tenho que me assemelhar às outras pessoas. Né, Josiplessis? Eu queria, inclusive, que você falasse sobre isso, porque eu acho que, acredito eu, quero que você confirme, que um dos gatilhos para o sofrimento psíquico e emocional é a cobrança social. Eu preciso ser cada vez mais, eu preciso me encaixar.
É isso? Inclusive, nós temos uma das modalidades da ansiedade, que é a ansiedade de desempenho ou performance. Não sabia, não conhecia. Nós temos, na verdade, nós não temos uma ansiedade, né, doutor Edinaldo? Nós temos ansiedade de separação, nós temos várias modalidades de ansiedade que evoluem, assim como a depressão, para quadros mais graves, né? E na ansiedade de desempenho, ela está muito relacionada a isso que você disse, a uma autocobrança. Eu não posso falhar, eu não posso dar o que falar, o que vão pensar de mim. Ela está muito ligada à questão de performar, inclusive, atingir metas, bom resultado. Hoje em dia, assim, a gente está vivendo muito, eu sempre digo, a gente está vivendo muito de vitrine, pouco de estoque. Então, eu tenho que parecer ter sucesso e eu tenho que ter aprovação. Inclusive, isso pode ser, como eu falava antes, daqueles esquemas mal resolvidos com o meu passado. Eu não me senti uma criança validada, aprovada, aceita. E eu vou desenvolver, né, lá nas minhas crenças, uma crença limitante de não aceitação, de rejeição. E aí eu encontro, por exemplo, no trabalho, um exemplo. O trabalho é o lugar onde eu sou aceito. Então, eu gasto toda a minha energia, todo o meu tempo. Eu descubro o tempo, não dou assistência à minha família. Por quê? Porque o trabalho é o lugar onde eu preencho essa lacuna. E aí eu posso facilmente desenvolver uma síndrome de burnout. Eu posso desenvolver uma ansiedade desadaptativa de desempenho. Porque eu sempre vou querer ter o controle. Você que está nos ouvindo aí. Não sei se você se identifica conosco, mas, olha, eu vou fazer aqui vou fazer 4 perguntas e você vai analisar. Me cobro em excesso. Sofro por antecipação. Eita, meu Deus. Eu tenho necessidade de, se possível, ter tudo sob meu controle. Lido mal com imprevistos. Eita, Tá dando check em tudo. Alguém aqui já se identificando por Eu tô dando acaso? check em tudo aqui, viu? Meu Deus. Então, se você se enquadra dentro dessas 4 categorias em excesso e isso já causa transtorno à sua saúde psíquica e física, você pode estar dentro desse tipo de ansiedade de desempenho. Eu tenho que desempenhar. A questão é, para quê? Por que eu me exijo tanto? O que eu estou tentando preencher? A quem eu estou tentando impressionar? Porque tem um detalhe, gente, escuta aí, ó. Se a gente vive para performar e para impressionar alguém, é porque a gente não tem certeza que esse alguém nos ama. Eita, essa foi no estômago, viu, Josiplessis? Meu refletir. amigo. Repete, por favor, repete isso. Só para fixar, mas é importante. Vamos botar aí na geladeira. Coloca né? a nota Vamos aí, lá, viu? Anota aí, bota na porta da geladeira. Se eu vivo para impressionar alguém, é porque eu não tenho certeza de ser amada por esse alguém. Porque se eu tenho certeza de ser amada por alguém, eu vou saber dizer sim e vou sentir prazer de amar o próximo, como ele bem falou, mas eu também vou dizer, não, Renata, hoje eu vou ficar faltando com você, desculpa aí, eu vou falhar, houve um imprevisto e eu não vou poder te emprestar esse dinheiro. Às vezes tem problema dentro das próprias famílias. Por quê? Porque e se eu disser não e eu não for mais aceito ou entre amigos? Então é porque você não tem certeza desse amor. Talvez isso venha lá de trás. Eu desenvolvi, provavelmente, se liga aí, gente, vamos lá fazer aqui outra análise Outra breve. pontuação, viu? Vamos lá, caderninho e lápis na mão hoje. É mesmo. Vamos lá. Vamos lá, tem um livro, inclusive, bem bacana. Quem quiser depois vai no direct lá no meu Instagram, que eu posso mandar esses livros que eu estou citando para você ler. Tem um livro que fala sobre a síndrome da pessoa boazinha. Em síntese, a autora, uma psicóloga norte-americana, ela vai dizer o seguinte, que se você tem dificuldade de dizer não, você evita conflitos se calando para não desagradar. E se você se coloca numa prateleira da disponibilidade para ajudar todo mundo, mesmo sem poder, você pode ter desenvolvido a síndrome da pessoa boazinha. Eita.
Vamos refletir um pouquinho. Enquanto a gente fica com essa de Josi Plessis, Vamos deixar essa no ar, Josi Plessis, porque o tempo aqui está correndo, Renata, mas tem outra coisa importante agora, né? Vamos embora. Enquanto a gente reflete, Fazendo vamos aqui uma chamar... terapia em grupo. Menina, eu tô toda arrepiada, misericórdia. Foi em mim. Essa E daí. olha, e já adianto, viu, Renata? Antes de você chamar, inclusive, essa parte importante, tem muita gente. A gente tá praticamente batendo um recorde aqui de pessoas que estão assistindo pelo pessoal. YouTube. Pois é, fora quem tá acompanhando através do canal, né? Do nosso canal Cariri 101.1 FM e sintonizados também através das nossas ondas radiofônicas. Olha, daqui a pouco a gente faz registro, mas Renata, anuncie, por favor, porque essa parte é muito importante. Agora é hora da dica do dia. Vamos lá? Dica do dia. Fala, turma, bom dia, eu sou Tiago Almeida, profissional da educação física, e é uma satisfação imensa estar aqui com vocês nesse grande programa. A dica de hoje é sobre a prática de exercício físico voltada para a sua saúde mental, para a nossa saúde física, para o nosso emagrecimento, para a nossa condição física. Isso todo mundo já sabe, e é cada vez mais verdade que se busca o exercício físico regular para que a gente melhore sintomas relacionados à ansiedade, depressão, porque o exercício físico, seja ele para você que está iniciando agora com baixa intensidade ou você que já pratica há bastante tempo, de cara, de imediato, após 30 minutos de prática de exercício, nós temos uma cachoeira de remédios naturais. Eu estou falando dos neurotransmissores, da endorfina, da dopamina, que são liberados imediatamente após a prática de exercício. Então você que está com sintomas de ansiedade, está estressado, está querendo sim ter uma melhor qualidade de vida usando essa medicação natural, a dica que eu te dou é: começa já a se exercitar. Pode ser uma caminhada, né? Subir e descer o lance de escadas, e aí você vai adquirindo sim uma boa condição para que essa atividade ela possa entrar na sua rotina de forma gradual, de forma segura. Então lembra disso, é exercício físico não só para a saúde física, mas também para a saúde mental, por conta dessa medicação natural que é liberada. Busque todas as inas, dopamina, adrenalina, endorfina, e que tal convidar aquelas pessoas mais próximas que você gosta, do seu ciclo de amigos, para fazer junto com você, e aí você vai liberar um terceiro hormônio que é a ocitocina. Um bom sábado para vocês e até a próxima. Tá aí, Tiago Almeida, profissional de educação física. Muito obrigada por essa dica do dia. Que massa, e já viu? vou convidar E serve você, pra Milena. gente, Renata. Vamos pedalar esse final de semana? Ah, vamos. Vamos embora? Hoje, pode ser hoje. Pode ser hoje. Simbora. Simbora. A gente precisa começar, viu? Pelo amor de Deus. 10h32, intervalinho rápido. E é rápido mesmo. Então fica por aí. Se tá assistindo no canal, não desgruda da gente. Se tá sintonizado na 101.1 também, não sintoniza outra estação. Fica conosco, daqui a 2 minutinhos a gente tá de volta com muito mais. Estamos apresentando Tudo Bem. Rádio Cariri 101.1 FM. A JPN Renault apresenta o carro mais econômico do Brasil, Renault Kwid. Renault Kwid. Ele tem multimídia com espelhamento de smartphone, 4 airbags de série e muito mais, que você só vai descobrir na JPN Renault, que neste mês está com uma condição exclusiva. Entrada reduzida e bônus de R$2.000. Faça um test drive no SUV dos compactos. JPN Renault, na Avenida Brasília, em Campina Grande. No trânsito, escolha a vida. A Voz do Servidor, um programa do Sintab. Participação Franklin Barbosa e Napoleão Maracajá. Todo sábado ao vivo, das 11 ao meio-dia, na sua Cariri FM 101.1. Aqui, o servidor tem voz. Você ouve a 101 FM. Chegou o Atacadão trazendo o que ele tem de melhor. Muitas ofertas para alavancar o seu negócio. As melhores marcas e os menores preços para você abastecer o
seu comércio ou a sua casa. Só o maior atacadista do Brasil para sempre oferecer a maior variedade que você já viu. Porque tem parceiro e tem parceirão. E o Atacadão é parceirão de verdade. Atacadão, Avenida Senador Argemiro de Figueiredo, 875, ao lado da Casa de Shows Espásio. Venha e aproveite, porque aqui tem parceria mesmo. Atacadão, seu parceirão. Atenção, servidor público. Chegou a hora de fazer o seu empréstimo consignado com taxas justas. Venha pro Sicredi, onde seu dinheiro rende um mundo melhor. Aceitamos portabilidade e você ainda participa dos nossos resultados. Quer saber mais? Procure a agência mais próxima da Sicredi Evolução e conheça esses e outros benefícios. Faça parte você também da maior instituição financeira cooperativa da Paraíba. Vamos juntos. Sicredi, gente que coopera, cresce. 101 FM. Estilo em sintonia. Chama agora no Zap. Estamos online para a sua participação. 3201-8651. 101 Cariri FM. Rádio Cariri. 101.1 FM. Voltamos a apresentar Tudo Bem. Helena Souza, Renata Fabrício. Agora sim, Renata. De volta, de vez. De volta com o Tudo Bem. Já convido você para participar com a gente através do nosso WhatsApp 3201-8651. Manda áudios. Participa aqui com a gente. Exatamente. Deixa eu dizer, esse BG, pra quem não sabe o que é BG, essa musiquinha que fica tocando aqui no fundo, ela tem uma energia boa mesmo. Já tem comentários de ouvintes dizendo que musiquinha legal, mas que programa com uma vibe boa. E os próprios profissionais que estão aqui na bancada podem dizer o quanto a música também interfere, né? Nos neurônios, nas funções cognitivas. Gente, é muita coisa. Falar de saúde mental, se a gente for parar pra conversar sobre tudo que envolve aqui, é muita coisa, né? Meu Deus do céu. Mas deixa eu fazer só um registro rápido aqui pra gente não perder a mão, porque o programa é curto. Pra quem pensa que 1 hora é muita coisa, não, viu? É pouca coisa. E não daria pra gente registrar a audiência se a gente não fizesse isso agora. Mandar um abraço aqui pra Lidiane Costa, Renata. Tá acompanhando no YouTube? Vou pedir que você registre também. Lidiane Costa disse: quero parabenizar as colegas Milene e Renata pela estreia. A escolha do tema e dos profissionais de saúde simplesmente perfeito. Sucesso, meninas. Obrigada, Lidiane. Tem mais gente por aí, Renata? Aqui no YouTube tem mensagem de Josimere Almeida, tá acompanhando a gente. Perguntou, inclusive, lançou uma pergunta aqui que eu vou passar para a doutora Edinaldo daqui a pouco. Carlos Cruz também mandou sucesso pra gente. Cássia Gomes diz que estreia de milhões com temática e profissionais muito bons, né? Massa. Muito obrigada. Saulo Pacheco, alô pra você, meu amigo. Berton Ribeiro Beijo. também acompanhando a gente. A audiência qualificada hoje, Menina, viu? só tem gente Francisco Gomes também tá aqui com a gente. Parabéns pelo programa. Isso sim é prestação de serviço à comunidade. Olha aí. Que massa. Vanson É isso que a gente Alves, quer. Grande estreia, viu, meninas? Parabéns, muito sucesso. E daqui a pouco eu volto para registrar mais. A pergunta de Josimere Almeida, ela perguntou assim, justamente sobre essa segunda opinião. Mensagem para doutor Edinaldo: todo profissional trabalha em equipe, mas por que não ler o que um outro profissional envia? Não entendo. Qual a técnica usada pelos doutores da vida em relação à saúde mental? Gostaria que o profissional neuropsiquiatra responda. Muito Eita, bem. que pergunta, Excelente. viu? É verdade. Na caixa é dos verdade. peitos. Exatamente. É verdade. Me permita assumir em nome da minha classe e em nome de qualquer profissional de cada classe que seja, não importa, todos nós. De mecânico a qualquer outro tipo de profissão, nós temos vaidade inata. Então, e nós temos uma sensação interessantíssima que é: eu tenho a impressão de que eu sei mais do que os outros. Eu tenho a impressão de que o que os outros fizeram não foi muito bem feito, não. Então é muito melhor eu começar o trabalho do zero. Então, quanto a essa queixa de Josimere, eu assumo uma culpa em nome de qualquer profissional de qualquer área, de vaidade mesmo, de desconfiança dos outros e de querer começar do zero o seu próprio trabalho e ler, apesar de eventualmente discordar, ou então, apesar de frequentemente até discordar, de toda forma, todo o trabalho já feito é um trabalho que é claro que deve ser levado em conta. Então, realmente, Josimere, é um absurdo nós não lermos as dicas, a história que outro profissional tinha como impressão, tinha como a história de todo aquele caso.
Pois é, importante. E falando em resposta, acho que você já percebeu, a dica do dia é um dos quadros que nós lançamos aqui. Vamos lançar outro a partir de agora, Naomi, minha DJ aqui. Bora lá, solta aí. Estudo de caso. Estudo de caso, pois é até uma linguagem que vocês utilizam, né? Na medicina, na psicologia, nas áreas de saúde, é estudar um caso específico. E a gente recebeu aqui um caso de uma ouvinte, vou até ler em público, a dona Ana Marluce, lá do Zé Pinheiro. Ela disse, olha, estava ouvindo sobre dor física, fui diagnosticada com fibromialgia, mas antes do diagnóstico eu achei que estava enlouquecendo, porque fui a vários médicos e nada. Só depois de muito tempo de sofrimento foi que consegui ter essa resposta. Queria que vocês falassem sobre a fibromialgia e o sofrimento emocional. Tem tudo a ver, né? Fique à vontade, viu, Josiplés? Tá. Nós acumulamos muitas dores ao longo da vida. A fibromialgia é uma das doenças psicogênicas, ou que a gente chama psicossomáticas. A gastrite nervosa, o doutor Edinaldo falou, até o próprio nome que se usava, ela já relaciona, né, a questão emocional. As dermatites, muitas delas, enxaquecas, dores de cabeça crônicas, muitas alterações de apetite e de sono, estão ligadas a doenças psicossomáticas, pico de pressões, mas a fibromialgia, especialmente, ela tem uma característica. Muitas vezes a pessoa vem ao longo da vida somando tensões. O que é a dor? A dor, ela está também relacionada a uma questão de tensão, e essa tensão gera uma contração, e o nosso sistema nervoso central, ele dá o sinal de desconforto, né? Então, a fibromialgia, ela é mais difícil diagnosticar, porque a pessoa sente uma dor na lombar, na dorsal, eu sinto uma dor hoje precordial, eu estou sentindo uma dor no braço todo. E aí ela vai para vários especialistas e a ouvinte tem razão. Às vezes ela até se decepciona, porque ela diz, vou conviver com minha dor porque não tem jeito. E aí o que nós estamos aqui querendo dizer é que se você elimina todas as questões fisiológicas, aí você parte para as questões psicológicas. E não o contrário. Eu acho responsável, como psicóloga, não fazer o contrário. Não psicologizar tudo. Sim. Não é nada fisiológico. Então, vamos ver o que essa dor está querendo comunicar. Porque o nosso corpo tem uma linguagem. Outro livro que eu cito aqui é de Pierre Rivail, é um livro antigo, que fala que o corpo fala. Às vezes, essa pessoa vem acumulando, por exemplo, um estilo de vida não saudável. Às vezes, tem mágoas Mágoa adoece, né? Mágoa adoece, Ave Maria, gera imagina. tensão. Outra questão, às vezes, a pessoa se sente, por exemplo, desconfortável dentro da sua casa. Ela tem relacionamentos tóxicos. Onde é que ela joga todas as emoções se ela não faz uma terapia? Ela joga para o corpo. E o corpo somatiza. E aí vira um grito, vira um sintoma. Então, tem essa linguagem que a gente precisa deixar claro, mas que a gente só vai ler essa linguagem e tentar encontrar a raiz depois que a gente elimina as causas fisiológicas. Para o ouvinte que está escutando a gente, doutora Josiplés, qual seria o momento ideal? Passei por isso aqui, preciso de acompanhamento psicológico. Tem como identificar? Sim, sim. É uma pessoa que passou por um luto e ela não está aceitando esse luto. Né? Nós lidamos muito mal com qualquer tipo de perdas. Uma separação conjugal é uma perda. E tudo isso é luto, perda, né? de um Para que emprego, fique entendido. Uma aposentadoria, fases da vida que mudam, né? Como, por exemplo, um pré-ENEM, que é uma fase bem de muita tensão, assim como, por exemplo, a aposentadoria que eu falava. Várias situações são sinais de que a pessoa precisa buscar, porque você não está dando conta só. Eu sempre uso palavras para mim que eu vou compartilhar com você, ouvinte. Quem está bem faz bem. Quem está mal faz mal. E a gente começa fazendo mal para nós. Se eu sinto sintomas de alteração, como eu falava, de humor, no meu apetite, no meu sono, no meu estado de humor, nos meus relacionamentos, eu estou uma pessoa difícil de me relacionar até comigo mesmo, é hora de buscar terapia.
Olha, é importante isso. Inclusive, tem gente interagindo conosco, viu, Renata? Mandando áudio. Você não pediu áudio? Tem gente mandando áudio. Deixa eu fazer o registro aqui da audiência da nossa querida colega jornalista, inclusive, Nelcina Vitorino, maravilhosa, um profissional muito competente e que fez uma ponderação bem interessante. Naomi, solta aqui esse testemunho, na verdade, essa consideração da Nelcina. Vamos ouvi-la. É uma temática muito sensível, né? E como vocês mesmos abordaram na chamada, é uma temática que mesmo potencializada em setembro, né, o Setembro Amarelo, ela dura o ano inteiro, né? Existem pessoas com acessibilidade emocional, com ferida da alma o ano inteiro, e essas pessoas estão próximas de nós, ou até mesmo somos nós por algum momento, né? Então é importante falar sobre isso, é importante acender o alerta, né, para as pessoas que se preocupam com o bem-estar do próximo, para as pessoas que têm empatia, ficarem alerta aos pequenos sinais. Então, é uma temática que deve ser abordada sim, não deve sair das pautas jornalísticas e serve como um cuidado, um zelo. Tá aí, Nelcina Vitorino, ela é jornalista. E que sensibilidade, né? Quando a gente fala de saúde emocional, muitas pessoas se identificam porque é um tema que trata de problemáticas que muita gente vive. E outras têm a sensibilidade mesmo de entender que mesmo que não se vivencie esse tipo de problema ou circunstâncias, tem que estar sempre exercendo a empatia para com o outro, né? Renata, tem registro, Tem registro, sim. Francilúcia Nascimento disse que está de plantão no hospital assistindo a gente. Que massa. Ela que é um excelente programa, né, para ajudar a população. E olha só esse registro do Ivan Oliveira, tá acompanhando a gente lá no bairro do Centenário e disse assim: bom dia, minha irmã tem dor de cabeça constantemente, tá aqui ouvindo o programa. Pode ser um sinal, né? Pode ser um sinal, doutor Edinaldo? Doutor Edinaldo pode falar dele. Dor de cabeça constante, aquela dor de cabeça que não passa, toma remédio, nunca passa, que não tem motivo. O que é que se deve fazer? Veja que interessante. A principal dor de cabeça da população geral, estatisticamente, a principal dor de cabeça que existe é cefaleia tensional. O nome cefaleia significa dor de cabeça. Cefaleia tensional é uma dor de cabeça por tensão. Essa é a principal dor de cabeça na população geral e o principal fator que faz essa dor de cabeça se tornar frequente é sintomas ansiosos, depressivos, instabilidade de humor, problemas emocionais. E aí, a principal forma de dor de cabeça que faz as pessoas procurarem o médico, serviços de saúde, é a enxaqueca. Então, cefaleia tensional, entre aspas, todo mundo tem, e 20% da população tem dor de cabeça do tipo enxaqueca. A enxaqueca, ela pode ser bem episódica, pode acontecer uma vez no ano, tantas vezes no ano, uma vez por mês. A enxaqueca já precisa de tratamento medicamentoso se ela começar a acontecer 3 vezes por mês. E dor de cabeça muito frequente, 2 vezes por semana, 3, 4, dor de cabeça diária, isso é extremamente anormal. Não anormal sob o ponto de vista de que é um tumor, um AVC, um aneurisma, mas anormal sob o ponto de vista de que não pode ficar tendo dor de cabeça toda hora. Quem já vai viver assim? Quem é que vai conseguir viver assim? E qual é o principal fator que faz a dor de cabeça ficar frequente? Ansiedade e depressão. Que coisa interessante. Já sei, a enxaqueca da pessoa é mentira. Não, não é mentira. Não é que a pessoa não está sentindo. É que vai fazer parte do tratamento da enxaqueca tratar a ansiedade e a depressão. Porque é engraçado como as pessoas chegam e quando a gente diz, começa a queixar, eu tô com uma enxaqueca crônica e tal, muito frequente, tem atrapalhado muito minha vida, tem atrapalhado meu trabalho, até minhas finanças, eu tenho certeza que estariam melhores se não fosse tanta doença. Ótimo, pois então vamos começar a tratar. E aí a gente pergunta um pouquinho sobre a dor de cabeça e começa a dizer, tá dormindo bem, tá meio choroso, meio ansioso, meio medroso, meio nervoso, meio irritado, muito impulsivo, desatento. Como é que vai o ânimo, o gosto pela vida, o ânimo, a disposição, a coragem? E aí a pessoa começa a dizer assim, meu amigo, você está pensando que a minha mentira é? Você está pensando que a dor de cabeça é coisa da minha cabeça, é? É coisa assim que eu estou criando? Não, meu amigo, a questão não é essa, não. A questão é que a cronificação da enxaqueca se dá por essas coisas. Então, temos que tratar isso como parte do tratamento da enxaqueca. Já sei, não vou tratar a enxaqueca como uma dor física. Não, claro que aquilo é uma dor física, aquilo ali existe. A enxaqueca, ela existe independentemente da ansiedade e da depressão. Só que a ansiedade e a depressão faz a dor de cabeça ficar frequente, cronificar.
Perfeito, perfeito. Gente, só lembrando, tá? Para quem chegou depois, esses profissionais maravilhosos que estão na bancada conosco são o doutor Edinaldo Marques, ele que é neuropsiquiatra, ele disse que essa especialidade nem se utiliza mais, né? Mas é neurologista, também tem especializações em psiquiatria, enfim, é um profissional super completo. E outra profissional muito completa também, a psicóloga Josi Plessis Marques, também é mestre, os dois são mestres, tá? Só para dizer que fala da formação, e são excelentes profissionais que tratam da saúde mental. Falando nisso, Renata, tem outra pergunta, né? Sim. O pessoal mandando áudios. Temos agora a pergunta de Inaldete Almeida, nossa colega. Pergunta para os especialistas. Vamos rodar? Vamos ouvir. Bom dia, Milena. Bom dia, Renata. Passando aqui para desejar muito sucesso, boa sorte para vocês nesse novo projeto. E que bom falar sobre saúde, né? E aproveitando, claro, né, não poderia deixar de fazer a minha pergunta. Bom dia aí também para os seus convidados, suas convidadas. Eu gostaria de saber o seguinte em relação à saúde mental. O idoso, muitas vezes a gente fica podando o idoso. Não, mãe, não vá lavar louça. Não, mãe, não varra a casa. Isso é saudável para o idoso? Ou a gente deve permitir, dar essa liberdade para o idoso continuar fazendo aquelas coisinhas que ele sempre gosta, né? Sempre gostou de fazer. Isso é saudável? A gente querer que o idoso fique ali, não faça nada para não se esforçar. Isso é saudável? Até que ponto a gente pode deixar o idoso fazer essas tarefas? Minha dúvida era essa, um cheiro para vocês. Eita, obrigada pelo carinho, Aldete. Tá aí, pergunta muito importante, né? Quem começa? Resumindo. Ele é especialista também hoje nisso. Pois é, resumindo, a questão dos idosos, né? A questão dos idosos. Comece você, senão eu me perco por aqui. Se deve podar os idosos? No caminho ninguém se perde. Pois é, se deve podar o idoso ou se deve deixar ele fazer o que ele... Deve-se deixar ele fazer o que quer, né? Essa é a pergunta. Não. Nós temos que só reconhecer os limites do idoso, tá? Então, quem convive com o idoso, obviamente, tem que ter um olhar sensível. Algumas vezes o trabalho cotidiano, ele é terapêutico, ele é ocupacional, ele é um trabalho até que vai ajudá-lo a fazer algum tipo de atividade, de atividade física mesmo, porque nós temos que nos movimentar todo dia. E o idoso, ele fica com um senso, muitas vezes, nesses casos, de não ter autonomia, de estarem roubando a autonomia dele. E nenhum ser humano quer viver sem autonomia. Então, a gente tem que perceber, dialogar, observar os limites do idoso e a gente não tirar dele aquilo. Porque quando se tira qualquer coisa de alguém, a gente tem que colocar algo no lugar. É importante. Pois não, doutor, fique à vontade. Perfeito. Existe uma terapia para idosos com demências, chamada terapia de validação afetiva. Terapia, ou seja, é um tratamento de validação. Validação é o sim e não o não. Tem que ter cuidado para não dar não para tudo. Ai, como você é negativo, você só me dá não, você não me ajuda, eu não consigo pensar perto de você, você não me permite pensar. Para eu pensar, meu amigo, me dê sim, por favor. Nem que a sua opinião seja não, no final você dá o arremate final com um não, mas para eu poder desenvolver, para eu poder pensar, para a gente conversar, para a gente se relacionar, para ser prazeroso, me dê sim. Me dê vários sims. Aí talvez o arremate final seja com um não. Então, terapia de validação afetiva é assim. Vamos falar de um idoso com a demência. Lembrando que doença de Alzheimer começa a consumir a memória recente. Ou seja, começa fazendo 1000 vezes a mesma pergunta e dizendo 1000 vezes a mesma coisa, dando 1000 vezes a mesma novidade. Porque deu e esqueceu o que deu. Perguntou e esqueceu o que perguntou e aí fica perguntando de novo. É assim que Alzheimer começa. E mais para frente, o que é que vai acontecendo? A memória vai sendo consumida de recente para trás. Então, daqui a pouco, a mãe ou o pai dele que morreu há 40 anos está vivo de novo. Por quê? Porque ele esqueceu que morreu. E aí começa a dizer, quero ir visitar meu pai. Quero ir visitar minha mãe. E aí, em vez de o cuidador, em vez de quem conversa com ele, um profissional de saúde, dizer assim, mas homem, que conversa é essa? Como é que você quer ir visitar sua mãe que morreu há 40 anos? Que conversa sem sentido é essa? Que negócio é esse? Acabe com isso. Não. Aí, para o idoso com demência, a gente diz assim, pois vamos. Pois arrume suas coisas aí, faça uma mala, tudinho, bota suas roupas, separa um calçado, bota um dinheirinho no bolso, pra gente ir. O nome disso é terapia de validação afetiva. E para o idoso que não tem demência,
Essa coisa de autonomia e funcionalidade que Josi Plessis disse é muito interessante. O que é autonomia? Autonomia é a capacidade de tomar decisão e executar a decisão tomada. Então, quero ir tomar banho, e vai mesmo. Quero ir ver o mar, e vai. Quero vender minha casa, e vende. Quero trocar o carro, e troca. O nome disso é autonomia. Se o idoso não tem demência, ele não é uma pessoa que precisa ser interditada. Então, ele não é uma pessoa que o filho, o sobrinho, ou sei lá quem, deve chegar e, começar a controlar a vida dele. Eu quero lá que ninguém controle minha vida, só que enquanto eu sou jovem, eu dou uma mãozada em quem vier controlar a minha vida. Só que o idoso não tem como dar mãozada mais em ninguém. E aí é mais fácil que alguém controle a vida dele. E aí, essa coisa de tirar a autonomia dos outros é meio complicada. E, por exemplo, o que é que médico às vezes faz? O médico às vezes diz ao paciente uma coisa que vai fazer um mal terrível a ele. Não caia não, viu? Você não caia não, porque se cair, espalha todinho para juntar de novo, não tem quem junte. Eita, Jesus. Isso dá um problema enorme, porque isso vai gerar uma doença chamada medo de queda. Então, assim como o médico às vezes gera uma doença chamada medo de queda nos idosos, quais doenças será que os filhos, os netos, os sobrinhos não geram? Meu amigo médico que disse isso estava mal intencionado? Não, ele estava bem intencionado, ele não queria que o idoso caísse. Só que, qual é a principal fonte de nossos problemas? Da humanidade, qual é? Comunicação. Verdade. Comunicação. Cortesia, gentileza. Então, meu amigo, posso ficar dando muito não pro idoso? Não, claro que não, nem pro idoso, nem para seu filho, nem para ninguém. Acabe essa negatividade. Começa a dar sim aí, seja mais fecundo, mais feliz. O que é feliz? Feliz tem a dar. Quem tem a dar, dá sim. E não. Cuidado com o não. Validação, é isso aí. Como isso é importante, viu, Renata? Importante. E assim, eu só quero deixar claro aqui que nosso tempo é curto, né? A gente tem 1 horinha só. Daqui a pouco o programa está finalizando. Passa voando, né? Passa muito rápido. E com profissionais de tanto conteúdo, aí sim é que o tempo fica curto, viu? Mas claro que a gente terá outras oportunidades para trazê-los aqui novamente. A Josi Plessis Marques, o doutor Edinaldo Marques. Até porque a gente resolveu nesse primeiro programa não segmentar tanto. Falar de saúde mental, mas falar de sofrimentos e de resolução, porque a gente fala de sofrimento, mas a gente quer resolver aquilo que está incomodando, né? Aquilo que está pesando. E para ajudar também a deixar esse sábado melhor e deixar a vida um pouco mais saudável, a gente vai chamar aqui também outra profissional muito competente, né, Renata? Isso mesmo, vamos lá. Tem participação agora da nutricionista Camila Silveira. Vamos lá. A gente vai trazer aqui, Naomi. É o primeiro, viu, Naomi? Vamos lá. Vou registrar aqui a participação de quem está ouvindo a gente. Vamos lá. Ribamildo, nosso colega jornalista, já mandou mensagem para o doutor Edinaldo. É uma figura. Abraço, grande mestre. Muito obrigada pela audiência, Ribamildo. Isso. Também Rui Tessanção. Eu já ia dizer isso agora. Acompanhando a gente. Então você estava de férias? Estou não, Ribamildo. Estou trabalhando no sábado. Porque eu achei pouco trabalhar na semana. Arranjou mais no sábado dia. também. Mandar um beijo aqui para o Caio Oliveira também, que é, inclusive, nosso operador, nosso jornalista aqui da rádio. Mandar um abraço carinhoso para os meus pais que estão assistindo e são torcedores, aí, vibradores da nossa carreira. Um cheiro. Beijo para eles. Tem também Karina Santos, parabéns meninas pelo excelente programa. Vandenberg Barbosa, bom dia equipe. Milena, Renata, parabéns pelo programa, tudo bem? Muito importante para a família, tô na escuta aqui Que nas bom. Malvinas, Vandenberg e Iracema. Ivan Oliveira também aqui com a gente. Fazendo aí Gente, tem presente. muita gente audiência, boa, né? viu? Que bom. E eu digo mais, recorde de público no canal do YouTube, viu? Mas vamos lá, agora tá tudo certo, né, Naomi? Solta aí, Camila Silveira, nutricionista. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cariri. Meu nome é Camila Silveira, eu sou nutricionista clínica e esportiva. E aliando essa temática discutida hoje no programa de saúde mental, trazendo ela para o campo da nutrição, nós temos diversos aspectos nutricionais que refletem nas nossas emoções. Eu citaria 2 pontos importantíssimos. Um deles, o cuidado com a saúde intestinal. Sabemos que hoje o nosso intestino é o nosso segundo cérebro. Tudo o que nós comemos vai despertar uma reação. Da mesma forma que o que sentimos, se estamos nervosos ou ansiosos, também vai desencadear desordens intestinais. Um segundo ponto importante é diagnosticar deficiências nutricionais. Hoje temos estudos que comprovam que carências de algumas vitaminas, como por exemplo a vitamina D, podem causar quadros de ansiedade e depressão. Dessa forma, se você cuida da sua alimentação, ingerindo alimentos de alto valor nutricional, ricos em vitaminas, minerais, antioxidantes, refletindo assim uma dieta anti-inflamatória para o seu organismo, você também estará cuidando da sua saúde emocional.
se faz indispensável um acompanhamento nutricional adequado, visando uma melhor qualidade de vida, visto que saúde mental e nutrição caminham lado a lado. Tá aí uma verdade, viu? Saúde mental, nutrição, na verdade é um conjunto de fatores, né? Alimentação, exercício físico, como a gente já falou aqui com o Tiago Almeida, é o cuidado também com as palavras, é ser ouvido, é ouvir, é dizer mais sim, é viver bem, é ir para um consultório de um terapeuta, gente, é tanta coisa. Exercitar as crenças, né? As crenças, oração, né? Como é importante. Gente, o tempo é curto, eu fico aqui com o coração na mão, mas já muito feliz. Eu tô muito feliz com essa estreia. Me surpreendeu, superou as minhas expectativas, acredito que você também, né, Renata? Recorde público, eu tô passada ainda. Com certeza, eu tô feliz demais. Tô muito Isso feliz. que é o tudo bem, né? É a gente ficar todo mundo junto, bem. conversando. E aqui todo mundo rindo, tá todo mundo bem. Falando sobre como viver melhor. É isso. É isso. Gente, muito obrigada, viu? Obrigada de verdade, doutora Josi Plessis Marques, doutor Edinaldo, vocês foram fundamentais para essa nossa estreia. Espero nos encontrarmos outras vezes. Nos encontrar outras vezes com vocês, exatamente. Muito obrigada, viu? Um grande abraço aqui para vocês, que esse quadro ele possa ser realmente essa ajuda para a população. É um quadro que vai ajudar muito. Eu queria deixar só essa dica final. Sim. Que quem também convive bem, vive bem. Que a gente possa conviver melhor com os de dentro de casa, porque o contato com família é fundamental, tá? Como se falou aqui, doutor Edinaldo, a religiosidade, a espiritualidade, principalmente, a relação com as pessoas importantes para nós e que a gente possa rever nosso estilo de vida. Quem, na verdade, escolhe o nosso estilo de vida, gerir nosso tempo, vai ter melhor saúde mental. É isso aí, doutor Edinaldo. Muito obrigado, Renata e Milena e Josi Plessis, uma honra enorme participar. Muito obrigado, pessoal, por terem ouvido, por fazerem aí um recorde, que o programa tenha muito sucesso. Amém. Com a graça de Deus. Muito obrigada. Venha muita coisa boa para vocês por aí. E, pessoal, nossa vida, ela não pode ser ruim. Nossa vida tem que ser boa. Então, viva em paz, seja feliz, dê sim, se exercite, escolha seu difícil. Lembrando que se exercitar é difícil, mas ficar ansioso e deprimido é mais difícil ainda. Então, vamos fazer atividade física e dieta. Muito obrigado. Um abraço. Hoje eu vou pedalar, mais tarde eu vou ao nosso dever. Vou cobrar, viu? Vou cobrar. Uma coisa que eu quero só lembrar um detalhe. Sim. Encontrar um propósito. Não podemos viver no piloto automático. Verdade. Eu vou dar uma dica aqui de final de semana. Gente, eu já dei dicas de leitura, né? A Nação Dopamina. Tudo mas anotado, eu vou viu? deixar aqui outra dica. Assista o filme Já Era a Hora, que vai falar muito sobre essa velocidade, essa coisa que nós estamos vivendo hoje nesse piloto automático, as negligenciando muitas vezes a família, a espiritualidade e negligenciando a nós mesmos. Então, fica a dica aí, tá lá na Netflix. Já Era a Hora, assista também. E vai dar muito certo esse programa, já começou. Obrigada. Amém. Um grande abraço para quem nos ouviu até agora e para vocês. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Josi Plessis Marques, doutor Edinaldo Marques. A você que está acompanhando a gente, muito obrigada pela audiência. Até sábado que vem. Fica aí, tudo bem com você? Pois é, agradecer a Naomi também, Naomi Andrade, e a Beatriz também está conosco aqui, registrando tudo. E lembrar, olha, segue nosso perfil no Instagram, viu? @PGM Tudo Bem. É isso mesmo, PGM de programa. @PGM Tudo Bem. Lá a gente vai ter um monte de dica especial também. 11h01, um minuto só atrasado, viu, Renata? Ela fica aqui coração na mão. A gente vai embora no próximo sábado, a partir das 10 horas. Estaremos de volta. Até lá. Tchau. ZYR 612 em 101,1 MHz. Rádio Cariri FM. Campina Grande, Paraíba. A hora é agora de comprar celular ainda mais barato na mega promoção de celular do Armazém Paraíba. Tem Samsung